Vai. Não sei se vai entrar, né? Porque a luz caiu. Não sei se vai entrar. Tá vendo dela aí? Não sei se eu deixo aqui só. Deixa assim. Não, pô, 18, pô. Cadê? Vai, né? Vai ler esse. Entrou? Ah, tá. Porque faltou a luz. A palavra de Deus hoje, ela se encontra em Lucas capítulo 8. Nós estávamos tentando lê-lo, mas a luz acabou, né? Deixa eu ver. Jesus acalma uma tempestade. Agora, a palavra de Deus ela vai falar, Jesus acalma uma tempestade, mas o que a palavra de Deus quer falar a respeito disso aí? Jesus acalma uma tempestade. Bom, acalmar uma tempestade não é acalmar todas as tempestades. Não, não é. Acalmar uma tempestade não é acalmar todas as tempestades. Então nós temos que entender isso aí. É Lucas capítulo 8. O Senhor está dizendo, Jesus acalma uma tempestade. Uma. É bem certo que na nossa vida somos acometidos por várias situações. Várias situações que nós podemos ter, como várias tempestades, vários ventos, ventos contrários, sim. Nós podemos ter. Mas a palavra está dizendo, Jesus acalma uma tempestade, é o título da palavra. Não sou eu que quero que Jesus acalme uma, é a palavra que diz, Jesus acalma uma tempestade. Agora nós temos que entender, Jesus acalma uma tempestade, ele arranca a tempestade, ele tira com raiz e tudo. Bom, é o que nós queremos, é o que nós anelamos. Nós queremos que Jesus arranque com raiz e tudo a tempestade. Mas não é isso que acontece muitas das vezes. Porque acalmar a tempestade não significa retirar ela. Acalmar a tempestade não significa cessar a tempestade. Então a palavra hoje está dizendo, Jesus acalma uma tempestade. Jesus acalma. Acalmar a tempestade na tua vida não significa cessar a tempestade. Acalmar. Hoje a palavra de Deus ela está dizendo para você que entrou, o Senhor vai acalmar a tempestade na tua vida. Porque é bem certo que nem sempre a tempestade que surge na nossa vida é para nos matar. Não, não é para nos matar. É para nos alicerçar. É para nos trazer experiências. Sim, é para nos trazer experiência. É para nos encasqueirar, nos deixar mais fortes diante de situações. Imagina você, se um professor, não é assim, nega? Imagina você, se um professor... Tá chorando. É a minha neta. Minha netinha. Dá um oi pra ele. Pronto. Aí. Dá um oi. Venha. Ah, mamãe. Entendeu? Imagina você, se um professor
dentro de uma sala, né? No momento da prova. Ele vai ficar conversando com você. Tem prova que é necessário para a nossa vida. É assim? Tem prova que é necessário nós passarmos, vivermos, né? O negócio é que eu estava ali e a luz acabou por completo, né? A luz acabou. Aí então eu vim para aqui. Eu estou aqui na minha sala aqui, né? E estou tentando terminar o que nós começamos ali, né? Tentando terminar. Tá bom. Eu acho que tá bom aqui, né? Tá bom. Deixa eu tirar um pouco isso aqui. Então vamos lá. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu. Ora, é Jesus. Jesus, ele está no tabernáculo de carne. Sim, ele está no tabernáculo de carne. E como todo mundo que está no tabernáculo de carne, nós cansamos, nós fadigamos, né? Sim, cansamos e fadigamos. Então, a palavra de Deus está dizendo que o Senhor convidou os discípulos para entrar num barco, porém, ele cansou. E no momento que ele cansou, ele adormeceu. Agora, adormecer não significa dizer que ele está disperso. Adormecer não significa dizer que ele não está atento às situações que está acontecendo dentro do barco, dentro da sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Você tem que entender que nesse momento que ele está no barco junto com os discípulos, ele está na carne. E como todo homem, toda mulher na carne cansa. Mas hoje, ele é Deus. Ele é Deus, ele é juiz, ele é leão. Hoje, ele é advogado. Ele não dorme, ele não tosqueneja. Então, ele está no teu barco, ele não vai dormir, ele não vai adormecer. Não, não é da mesma forma, não. Agora, a palavra de Deus está falando, Jesus acalma a tempestade. Acalmar a tempestade não significa dizer que vai te tirar da tempestade. A tempestade permanece, porque eu te digo que tem tempestade que ela não para. Tem problemas que ele não para. Não, ele não para. Tem problemas que ele não para. Não é assim? Tem problemas que ele não para. Ele não cessa. Tem problemas que ele não para, tem problema que ele não cessa, mas o Senhor está falando, eu vou trazer uma calmaria. Eu vou acalmar essa dificuldade que você está atravessando. Eu vou estar junto com você. Ah, mas eu estou percebendo um silêncio na minha vida. O Senhor, ele trabalha no silêncio. Ainda que você pense que ele não está perto, todavia, ele está perto. Ele te abraça, ele te acalanta, ele apazigua a situação, ele traz paz em meio ao vento. Tem situações que é inerente a cada ser humano. Chega a ser algo natural para cada um de nós passar certos tipos de processo. Chega a ser inerente para cada um de nós passar certos tipos de processo. Deus sabe por quê. Isso vai trazer o amadurecimento, isso vai trazer estrutura, isso vai trazer capacidade para cada um de nós. Nós, no momento, nós não entendemos, mas vai chegar a hora que nós vamos fazer uso de tudo aquilo que nós aprendemos, ruim ou bom, em alguma situação que vai edificar alguma vida,
que vai alicerçar alguma vida, vai trazer força a alguma vida. Hoje você não está entendendo o que está acontecendo. Hoje você não está compreendendo. Mas o Senhor está prometendo por essa palavra que haverá uma calma. Haverá uma calma. Haverá uma calmaria. E o Senhor, Ele vai te ajudar. Estou querendo colocar uma luz direta aqui, mas não... Eu acho que agora deu uma... E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento. Uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Agora, foi o Senhor que convidou os discípulos a atravessar o lago. Mas agora a palavra de Deus está falando que as águas começaram a entrar dentro do barco. Deus está no barco, mas é permissão dele que a água está entrando. Ele está em silêncio, ele está dormente dentro do barco. E a água continua entrando. O Senhor sabe o momento de parar a água. O Senhor sabe o momento de parar a tormenta. O Senhor sabe o momento de parar a tempestade. Ele sabe. E a palavra vai falar. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Ora, agora nós temos que perceber uma coisa. O Senhor está no barco, e não é por conta disso que o vento não vai soprar. Não é por conta disso que a tempestade ela não vai crescer. Não, ela não vai sobrevir sobre nossa vida. Nós não podemos parar, nós temos que continuar, temos que ser fortes. Todavia, o Senhor está conosco, está no nosso barco. E nós temos que entender isso. Temos que entender que o Senhor está no nosso barco. Nós temos que entender, nós temos que compreender isso aí. Eu estou tentando acertar aqui, ó. E acho que agora foi. A palavra vai falar. E chegando-se a ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram a fazer-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? Então, o que significa isso aí? O que significa isso? Uma coisa é certa. O Senhor permaneceu inerte, o Senhor permaneceu sem fazer obra, o Senhor permaneceu em silêncio, esperando que os discípulos manifestassem a sua fé. Até o momento que eles se desesperaram, entendendo que iam morrer, eles procuraram Jesus. E agora eles procuram o Senhor, dizendo: Senhor, não se dá conta que nós vamos perecer, nós vamos morrer? Aparece por milagre, faz alguma coisa. Afinal de contas, o Senhor está dentro desse barco. Vai morrer nós e o Senhor também. O Senhor vai levantar do sono que parecia estar dormindo e vai dizer para eles: homens de pouca fé.
Isso significa que o Senhor esperava mais de cada um deles. Esperava que numa situação dessa, que eles manifestassem alguma coisa que eles tivessem aprendido com o Mestre. É bem verdade que o Senhor agora fica decepcionado com eles, porque colocou uma prova para eles e eles não passou. Eles não venceram a dificuldade, não venceram essa luta, não venceram essa prova. E a palavra vai falar. E disse-lhe: onde está a vossa fé? É Jesus perguntando para a pessoa. Tá certo, há tempestade, há ventos contrários, a água está entrando no seu barco, mas o Senhor está perguntando: onde está a tua fé? Tem situações que o Senhor, Ele não vai curar, Ele não vai libertar, Ele vai acalmar. Acalmar não significa arrancar fora. Acalmar não significa tirar. É isso? Então a palavra de Deus está falando aqui que o Senhor Ele vai acalmar. Mas o que é para mim e você passar, nós temos que passar e vamos vencer. Tem situações que naturalmente acontecem na vida de cada um de nós, para nos alicerçar, para nos aprimorar, para nos fazer pessoas melhores. Não é assim? É para nos fazer pessoas melhores. É como se nós estivéssemos numa roda e o oleiro fosse nos moldando nesse planeta Terra aqui. Nós passamos várias situações, vários percalços, obstáculos. E o oleiro está nos moldando, segundo a vontade dele. É a Bruna. Deixa eu ver aqui. Tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Olha, Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida da Bruna. Sim, Pai. A tua filha pediu oração, a live caiu, mas agora restabeleceu-se o sinal. Senhor, e nós estamos aqui para interceder pela tua filha. Eu não sei qual é a causa da tua filha, mas por certo há uma necessidade a qual já está patente diante dos seus olhares santos, porque o Senhor conhece a intenção de cada coração muito antes que nós pedimos. Então, Senhor, toma, Senhor, a intenção do coração da tua filha Bruna, no nome do Senhor Jesus Cristo, e continua, Senhor, esforçando e aplacando a dor e a tristeza do coração da Patrícia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toma o Yosimar nas tuas mãos, a Jennifer, a Mari, sim, a Drica, Senhor, a Célia Lacerda, a criatura Elisângela. Toma nas tuas mãos, Senhor, Cacá Cícero, toma nas suas mãos, Senhor, a Rosângela, sim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, abençoa cada um que aqui se encontra. No teu nome eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, Bruna. Amém, Patrícia. Fui aqui fechar a porta. E a porta está aberta. Amém, Bruna? Cadê a Bruna? Bruna, Patrícia. E a palavra vai falar. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte à Galiléia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Então agora, a palavra de Deus está falando a respeito de um homem gadareno.
que andava dormindo no sepulcro. Deus abençoe, obrigado pela rosa, né? Deus abençoe, Bruna. Ô, Bruna. Deus sabe todas as coisas, Bruna. Deus sabe todas as coisas. Eu não estou designificando tua dor, nem tampouco diminuindo ela com a minha fala que eu vou falar agora, de maneira alguma, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Bruna, tá bom? Deus sabe todas as coisas e nós temos que nos debruçarmos no entendimento em que o Senhor, Ele tomou da mão do nosso adversário a vida e a morte, está na mão dele. Ele abre a ferida, ele fecha. Hoje você lamenta, né? Hoje você lamenta, hoje a Patrícia lamenta, né? Lamenta. A separação da carne não é fácil, é difícil, não é isso? Separação é difícil, não é fácil. A separação é difícil, é complicada, é difícil. Mas nós temos que entender o conceito bíblico que fala que o Senhor desceu na baixa terra, ficou 3 dias no centro dessa terra e tomou da mão do inimigo a morte e a vida, tomou os talentos, não é assim? Tomou os talentos. E hoje ele tem um poder, né? Ele tem um poder de falar, esse vem, esse fica. Não interessa o que você passa, o que você atravessa. Se ele disser, você não vai, agora, se for teu momento, se for tua hora, você vai na manicure, tem diabetes, a manicure arranca um bife, daqui a pouco você arranca o dedo, arranca o pé, arranca a perna, vai embora. O cara leva 10 tiros, fica vivo. O cara leva 1 tiro, morre. Entendeu? É um mistério. Então, se nós nos debruçarmos nos mistérios de entender que é Deus que controla tudo isso, a nossa dor, ela vai diminuindo, ela não passa. Porque tem tempestade que o Senhor, Ele acalma, Ele não arranca, Ele não para. Essa tempestade aqui mesmo, Jesus acalma uma tempestade. O que significa isso aí? Acalmar uma tempestade. Acalmar uma tempestade não significa que ele vai parar ela. Não vai parar. Mas ele está dentro do barco. Acalmar uma tempestade. Olha a frase. Jesus acalma uma. Quantas tempestades, quantos problemas, quantas dificuldades cada um de nós temos? Nós temos muitas dificuldades. Mas a palavra de Deus está falando, o Senhor acalma uma tempestade. Uma. Mas nós temos várias situações. E quando ele diz acalmar, por que ele acalma? Por que ele não acaba? Por que ele não para? Porque nós não sabemos. Nós não sabemos. Mas por trás dessas situações existem muitos mistérios que só vamos saber quando estivermos junto com Ele. Não é assim? Porque do mesmo jeito que você perdeu um pai, e da mesma forma, como eu já falei, não é diminuindo tua dor, não, é me colocando dentro do mesmo barco. Também perdi um filho, e você já deve ter ouvido o testemunho que eu dei aqui já. Esse filho tinha 26 anos de idade, era militar, enfermeiro técnico, 26 anos, caiu aqui na pista 10 minutos para chegar em casa. Uma carreta passou em cima dele, 26 anos de idade.
Imagine se um pai cria um filho para enterrar. Poxa, a gente quer ser enterrado pelo filho, pela filha. A gente não quer enterrar ninguém. Agora, um pai passar por isso não é fácil. Então, eu falando isso, é dizer para você que nós estamos juntos. Entendeu? Nós estamos juntos nessa dor. Estamos juntos nessa dor. Essa dor que eu sei, não é fácil. Não é fácil passar esse processo. Mas nós estamos vencendo já há 2 anos esse processo, né, da separação da carne, do luto, que é complicado e é difícil. É complicado e é difícil. Não é fácil. Né? Eu penso que se nós formos falar de luto, o que nós podemos falar de luto acerca da palavra? Acerca da palavra, porque esse parece ser o assunto, né? Porque, né, não é possível 2 pessoas ao mesmo tempo passando o processo, nisso. Então acho que é até conveniente que nós mudemos o assunto, né? Fiquemos na tempestade, sim, mas trazemos alguma coisa falando a respeito do luto, porque se a comunidade tem uma dor, é dessa dor que eu tenho que falar, não tenho que falar de mim, né? Eu tenho que falar da dor da comunidade e ajudar a minha comunidade a vencer os percalços dessa vida, não é assim, Bruna? Não é assim, Patrícia? Então, o que eu posso falar, trazer uma palavra de luto? Então, vou pedir a Deus que me traga a revelação para que eu possa falar alguma coisa a respeito do luto, segundo a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá. A palavra de Deus vai falar a respeito de luto em algumas situações, né? Algumas situações. E eu penso que uma situação que o Senhor traz logo é a situação da viúva. Vamos falar de luto, porque aqui tem 2 pessoas que estão passando o processo. E eu não posso ignorar a dor dessas pessoas que me seguem aqui, né? Eu tenho que tentar trazer um bálsamo, né? Um bálsamo, ser sensível a vocês que estão passando um processo de luto, tá bom? Então, quando nós falamos de luto, à luz da palavra, eu vou tentar me ajeitar aqui, porque acabou a luz e eu tive que sair dali do quarto onde eu faço a live e vim para cá. Então, quando eu falo de luto, eu falo, logo me vem à mente uma palavra. E que palavra é essa, irmão Gilmar? A palavra que me vem à mente é a palavra da viúva de Serepta. A viúva de Serepta. Então, a viúva de Serepta é uma pessoa que Elias é enviado por Deus e Deus fala no coração dele: olha, eu já disse, é uma viúva que te sustente lá. Poxa vida, a viúva perdeu alguém. A viúva perdeu uma pessoa. E essa pessoa é o marido. Agora, ela está passando um processo em um país que está acometido por uma profecia que saiu da boca do próprio Elias. Elias falou que não choveria e nem orvalho cairia. Então, essa mulher viúva está passando um processo devido à profecia que saiu da boca de Elias. Agora Deus envia Elias para ser sustentado por essa mulher que está sofrendo o efeito colateral da profecia dele. Ela praticamente não tem água. O marido está morto. E agora ele vai bater na porta dela. Ou melhor, vai encontrar ela na frente da porta da cidade, catando alguns galhos de árvores para poder fazer uma fogueira. A palavra de Deus vai dizer que quando Elias vê essa mulher viúva, pelas vestes se identifica uma pessoa que está de luto. Você olha uma pessoa de luto naquela época, ela ficava de luto alguns dias.
Não é a mesma coisa que hoje. Você só se veste de luto no momento do enterro, do velório. Não. Naqueles dias se mantinha uma postura de quem perdeu alguém durante uma boa parte da vida até. Tinha viúvas que ficavam de luto a vida inteira, até morrer. Então se reconheciam a viúva, alguém que perdeu alguém, muito facilmente. Então a palavra de Deus vai dizer que Elias chega logo na entrada da porta e encontra uma viúva catando cavaco, catando pedaços de pau. Só que ela não traz uma quantidade grande de pau. Ou seja, ela não vai fazer uma quantidade grande de comida, de alimento. Ela toma 2 cavacos e na medida que ela vai para sua casa, o profeta vai pedir a ela, me vê um copo de água. Ela vai pegar o copo de água. No mesmo instante, ele vai dizer, faz para mim um bolo. Ela vai dizer para ele, o senhor parece que não está enxergando muito bem. É isso que ela vai dizer? Eu estou aqui catando 2 cavacos, significa que o alimento é pouco. E o senhor me pede um bolo. Eu tenho intenção de fazer para mim e para o meu filho. Vou comer com ele e vou morrer. Então, vê bem, a esperança de quem perdeu alguém. É uma viúva. Olha a esperança, olha o sentimento dentro do coração de quem perdeu alguém. Olha bem, olha o que ela diz. Vou comer a última refeição e vou morrer. Eu e o meu filho. É a esperança de quem perdeu alguém. É a esperança de quem não tem alguém para se apoiar. É a esperança de quem tinha alguém e agora não tem mais. Era alguém onde nós colocava o nosso sentimento, muitas das vezes, colocava a confiança. E agora esse alguém não está ali. Agora a esperança dela é uma esperança morta. E é ela dizendo para Elias, oxalá que vou comer essa refeição com meu filho e vou morrer com ele. Porque até então a esperança dela era a esperança que estava depositada em uma pessoa que ela amava, que ela gostava, que era o suporte, que era um braço, que era a segurança dela. Mas agora ela não tem. Então a esperança dela acabou. Sim, a esperança acabou. E agora ela tem uma criança. E essa criança, ela pensa com ela, vou comer essa refeição e nós vamos morrer juntos. A esperança é essa, de morrer de barriga cheia. Porque aquela pessoa que supria toda a necessidade já não está mais com ela. Então tu imagina a dor dessa viúva. Imagina a dor dessa mulher. Imaginou? Viajou na dor dela. Agora, essa mulher, ela não se dá por vencida nem na falta de esperança, nem na falta de fé, porque ela está dizendo que vai morrer depois de comer. Só que o profeta vai falar para ela, tá bom, faz segundo a tua palavra, mas primeiro faz um bolo para mim. Então ela vai agir uma fé no meio da desesperança, no meio de quem quer morrer junto com o filho depois de comer. Ela vai fazer o bolo no meio da desesperança, no meio da falta de fé, ela vai aplicar o restinho de fé que ela tem. E ela vai fazer o bolo. Ela vai trazer o bolo para o profeta. E na medida que ela age a fé no meio da desesperança, no meio da perca, no meio do luto, a palavra de Deus vai dizer que o profeta faz com que a botija dela encha de azeite. E hoje tua botija vai encher de um azeite que não é um azeite da terra. É um azeite que vai untar suas feridas. É um azeite que vai untar a fissura que essa tristeza fez no teu coração, no teu entendimento. E não só vai untar, mas vai ligar. Vai ligar a tua ferida ao Senhor e a esse corpo. Nós estamos agora em um corpo. Você é membro dele. E o cabeça vai te refrigerar agora. O cabeça é Cristo. E ele te refrigera agora, no nome do Senhor Jesus Cristo.
no nome do Senhor Jesus Cristo. E haverá uma força extra, porque não só tua botija haverá azeite, mas também haverá uma porção de farinha. Uma porção de farinha haverá força. Haverá força. Porque o Senhor hoje alimenta a tua alma, alimenta o teu espírito, o teu entendimento. Haverá força para você. O cansaço vai sair. O cansaço, o estresse emocional vai cair por terra. A depressão, a ansiedade vai cair por terra. Vai cair por terra. Haverá farinha, haverá força, haverá resistência e haverá azeite. A tristeza será amena, a angústia será amena. Porque esse azeite vai te untar, vai te ligar ao Espírito de Deus, que vai apaziguar as águas do teu sofrimento e do teu entendimento. A palavra de Deus fala que essa mulher tem um filho e agora ela está próspera com azeite. Ela está próspera não só com azeite, mas com a farinha, que a farinha não cessa, não para na panela dela. E o azeite agora ela tem até para vender. O azeite agora ela tem até para vender. Então você vê, era uma pessoa que estava sofrida, dorida, sozinha, pela separação do luto, mas que agora não mais. Agora ela tem o azeite que desce do trono da glória, que consola, que unta, que traz para perto, que refrigera, que prospera, e haverá esse sentimento na sua alma, no seu espírito também. A palavra de Deus vai dizer que muitos não compreendem a morte, e eu tenho que tratar esse assunto, porque nós temos pessoas aqui na nossa comunidade que estão passando um processo do luto, e como obreiro dessa comunidade, eu tenho a obrigação de trazer um bálsamo ao coração das pessoas que estão aqui conosco, né? Que sempre estão aqui com a gente. Então, eu estou conversando com a Bruna, estou conversando com a Patrícia, que estão sofrendo o luto da perda. Se você tiver uma palavra, quiser direcionar essa palavra para a Bruna e para a Patrícia, eu serei muito grato, porque eu não sou conhecedor e sabedor de tudo. Tá bom? Se você passou um processo de perda, você superou, fala aqui com a Bruna, fala aqui com a Patrícia, tá? Que tá com essas carinhas aqui, é a Patrícia. Fala com a Patrícia, traz uma palavra de refrigério, de conforto à vida dela, à vida da Bruna também, tá bom? Traz uma palavra, traz um versículo, fala com ela, porque eu creio que todos que entram aqui também são instrumentos usados da parte de Deus, amém? Tá bom? Converse com a Bruna, tá? Converse com a Patrícia, tá? Nós aqui somos todos uma família, somos uma comunidade, tá bom? Tá? Então, a palavra de Deus ainda diz que o assunto hoje, até às 3, vai ser sobre isso, sobre o luto, sobre a perda. Então, a palavra de Deus fala sobre isso, e não só fala sobre isso, mas também nesse mesmo contexto. Por nada, Patrícia. Nesse mesmo contexto. Amém. O nome da pessoa é Josi. Deus abençoe, Josi. Josi Souza. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Então, a palavra de Deus, ela vai falar também no mesmo contexto que depois de um tempo, o profeta passa a morar dentro da casa da viúva, sim. E, de repente, do nada, né? Deus abençoe, Bruna. Obrigado. Obrigado, tá? Deus possa te abençoar, Bruna, grandemente. Então, vai chegar um tempo que o profeta está dentro da casa da viúva e acaba que o seu filho, ele vem a óbito dentro da casa. Sim, vem a óbito. E quando há uma separação,
uma separação que a gente não espera, porque quando a pessoa já é idosa, já tem uma idade, a gente já concorda com a perca, com a separação, sofre, mas a gente entende que chegou a hora e tal, não é assim? E de repente alguns estão sofrendo um pouco mais e a gente entende que descansou. Isso também nos conforta. Agora, quando é algo assim que às vezes não é natural, abate um pouco a gente, né? Assim, então, no caso dessa viúva, agora ela já teve a primeira perca do marido e agora é o filho. E o profeta agora está dentro da casa dela. Está dentro da casa dela. O que vai acontecer é que vai faltar luz para essa mulher quando ela perde alguém que ela ama tão grandemente, né? Falta luz para ela. Então, no momento que falta luz para ela, ela vai trazer palavras ríspidas, palavras duras à vida do profeta. Ela vai dizer: profeta, poxa, você se abrigou dentro da minha casa para olhar meus defeitos, para olhar meus pecados e atingir o meu filho através dos meus erros, cobrar no meu filho os meus erros. É isso que ela vai dizer ao profeta. O profeta não vai se defender de uma acusação dessa, que é uma acusação que ele entende que vem da boca de uma mulher que está sem luz no momento, não é assim? É uma mulher que teve já uma perca e agora mais uma de um filho menor. Então o profeta não leva em consideração, mas toma o seu filho no regaço, leva para cima do sobrado, que é um sobrado, leva lá para cima, faz uma oração, entrega na mão de Deus e Deus restaura a vida do moço. E no momento que a vida do moço é restaurada, a palavra de Deus vai dizer que ele entrega na mão da mãe. E a mãe vai dizer: agora verdadeiramente reconheço que tu é um profeta e é de Deus. Quer dizer, o profeta, Deus está na vida da pessoa. O profeta fez com que o azeite dela multiplicasse. O profeta fez com que a farinha multiplicasse. Mas no momento que a morte entrou na vida dela, ela esqueceu da farinha. Ela esqueceu do azeite. Ou não? Agora ela focou na morte do ente querido. Ela focou na morte do filho. Ela focou tanto na morte do filho, esqueceu a farinha, esqueceu o azeite, esqueceu de que Deus estava na vida dela. O profeta está morando dentro da casa dela, ela esqueceu. Ela focou na morte. Mas o profeta vai mostrar para ela que Deus está presente. O profeta vai mostrar para ela que Deus está na casa dela, está no lar dela, está perto dela, está cuidando dela, que Deus não dorme, que Deus não tosqueneja. O profeta vai mostrar. O profeta não vai falar nada acerca da acusação. Porque tem muitas pessoas que, quando perdem um ente querido, ficam tristes com Deus. Diz: Deus me arrancou essa pessoa. Deus me tirou essa pessoa. Olha o que essa mulher falou. Profeta, você veio morar dentro da minha casa para declarar os meus defeitos, meus erros a Deus, para que Deus me cobrasse no meu filho os meus erros, os meus pecados. O profeta não vai falar nada, mas o profeta vai pegar o filho dela e vai levar diante de Deus, e Deus vai restaurar a vida do filho. Deus está falando nessa palavra. Deus está falando. Olha para o azeite que Deus colocou no teu coração. Olha para a farinha. Olha para o que Deus já fez na tua vida. Olha para o que Deus vai fazer. E que nada é impossível para Deus. Olha para isso. Porque aquele que tira a vida da vida. E que depois da vida existe outra vida. Haverão muitos reencontros ainda. Você percebeu que ele morreu e o profeta trouxe de volta? O profeta aqui representa a Deus. Deus na terra. Elias
representa Deus na terra. É Deus trazendo a vida de volta e colocando na mão da mãe. Somos nós que um dia vamos morar com Deus. Lá não se dá em casamento. Somos todos irmãos. Não interessa se um dia fomos filhos, se um dia fomos esposo, se um dia fomos esposa. Não interessa. Seremos iguais. Lá não se dará em casamento, não será filho, filha, não. Seremos todos filhos de Deus. Não é assim? É o que nós vamos ser. Agora, a palavra de Deus traz outros assuntos acerca do luto. Sim, traz outros assuntos acerca do luto. Irmão, por que você está falando de luto hoje? Porque tem pessoas aqui que precisam ouvir alguma coisa sobre isso. À luz da palavra, não é o que eu sei, não é o que eu penso. A palavra de Deus não é feita de suposições, nem do que eu acho, não é feita do que eu penso, das minhas opiniões. A palavra de Deus não é feita disso. A palavra de Deus é feita dela mesma, ela é pura. Ela é pura. Ela é sã. Não é assim? Vou pedir. Amém. Então, a palavra de Deus ela vai falar que Jesus, ele tem amigos e amigas, pessoas que ele chamam de amigas e amigos, ele tem. E como sempre ele tem amigos e amigas, e hoje não é diferente, ele tem pessoas que ele chama de amigos hoje na terra. Assim como ele tinha Davi como um amigo, segundo seu coração, assim também no dia de hoje ele também tem. A palavra de Deus vai falar que o Senhor sofre com o nosso sofrimento, quando nós somos amigos dele. Ele sofre. Ele sofre com a tua enfermidade. Ele sofre com a tua tristeza. Ele sofre com a tua angústia. Irmão, isso é verdade. Por que ele não para isso? Existe um propósito por trás disso aí. Existe um propósito. E o propósito de nós passarmos situações que ele não, a princípio, ele não aplaca, ele não para, ele não contorna, ele não arranca com raiz e tudo. É porque nós precisamos ser aprimorados. E por incrível que pareça, nós só conseguimos ser aprimorados quando estamos passando situações. Nas situações difíceis, nós crescemos na espiritualidade. A palavra de Deus vai falar que uma mensagem é enviada a Cristo. Uma mensagem é enviada. E quando ele recebe essa mensagem, é a mensagem que o amigo, o melhor amigo, está doente, está enfermo. Essa é a mensagem que ele recebe. E quando ele recebe essa mensagem, é Cristo. E o que está dentro dele é Deus. E Deus, ele é atemporal. Ele conhece o passado, conhece o presente e conhece o futuro. Então, ele sabe o que fazer e no momento que fazer. Ele sabe. Ele sabe o ganho de não fazer. E ele sabe o ganho de fazer. Tem momento que não fazer tem mais ganho do que fazer. Só que o ser humano não compreende. Amém, Bruna? O ser humano não entende, o ser humano não compreende. Tem muito mais ganho em não fazer, muitas das vezes, do que fazer. Tem tempestades na vida da pessoa que vale mais a pena para Deus não apaziguar do que apaziguar. Porque tem tempestade que se você apaziguar na vida da pessoa, a pessoa não aprende. Tem tempestade que se você parar, a pessoa não cresce. Nem na espiritualidade, nem na materialidade das coisas. É necessário ela passar o processo para pegar casca, para pegar experiência, para ter know-how, para ter conhecimento, para ter autoridade. E Deus tem que permitir. Porque até quando Deus vai ficar te chaleirando, te tomando pela mão? Tem momento que o Senhor quer ver a água entrando no barco e tu arrancando com o copo. Tem momento que Deus quer ver a água entrando no barco e tu tirando com uma colher. Tem momento que Deus quer ver a água entrando no barco e tu tirando com a mão.
Tem momento que o vento é contrário, Deus quer ver tu subir no mastro e colocar a vela e aproveitar o vento contrário, abaixar a vela frontal, levantar a vela lateral, pegar o vento contrário e dar a volta no vento. Tem momento que o Senhor não quer ver você correndo da onda. Quer ver você atacando a onda como um surfista ataca a onda. E como é que o surfista ataca a onda? É remando. É deitado na prancha e remando. Não é em pé. Tem momento que é deitado. Tem momento que é se esgueirando. Tem momento que é rolando. Deus quer ver. Deus quer ver você adquirindo experiência. É muito fácil eu chegar aqui para você, recebe aí, recebe, toma posse, recebe. A libertação, não sei o quê. Parará. Poxa, aí cria um monte de crente frouxo, medroso, anêmicos espirituais. E nós não estamos aqui para criar crente anêmico. Não, é criar crente forte, que bate de frente com as ondas, e pega as melhores. Quanto maior, melhor. É mais experiência, é mais autoridade. É mais autoridade, é mais experiência. Olha, Cristo entrou no barco. As ondas entrando dentro, a água enchendo o barco. E o Senhor dormindo. O que ele estava querendo? Agora a palavra vai falar que o Senhor ele recebe a notícia, o amigo está enfermo, o amigo está doente. Sim, o amigo está enfermo, o amigo está doente. O amigo está enfermo. Aqui o meu carregador. Pronto. O amigo está enfermo. O amigo está doente. Porém, ele poderia ir lá no momento que ele estava doente? Poderia. Aí muitos não entendem, não compreendem. Falam, por que Deus não operou? Por que Deus não fez? Por que Deus não apareceu? Não é assim? Por que Deus não fez? Por que Deus não apareceu? Por que Deus não curou? Por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Deus sabe o momento de fazer. E Deus sabe o momento de não fazer e o porquê não fazer. Você não conhece, você não sabe o dia de amanhã dessa pessoa. Se a condição que ele está hoje para Deus, ele vai estar amanhã. É possível que ele não esteja na mesma condição que Deus encontrou hoje. Essa pessoa está uma condição propícia, uma condição legal, que para mim é indiferente, mas para Deus não. O dia é hoje. Essa pessoa tá madura. Está madura, está pronto para ser colhido. No meu olhar, nada, não pega nada, eu não vejo nada. Mas Deus olha e fala, não, essa pessoa está pronta para estar comigo. E quem sou eu para discutir? Agora, a notícia está vindo que o amigo está doente, está enfermo, está à beira da morte. Olha a preocupação de Jesus quando eu me preocupo com alguém que está para morrer. Olha a preocupação dele. Vê a preocupação de Jesus quando alguém está pronto para morrer e eu não estou pronto para ver ninguém morrer. Olha a preocupação dele. A notícia chegou em um dia, ele levou 3 para chegar lá. 3 com 1, 4. 4 dias. Poxa, ele recebeu a notícia. Ele poderia, se ele recebeu a notícia em um dia, levou 3 para chegar, se ele vai no momento que recebeu a notícia, ele ainda encontrava o amigo vivo. Mas de propósito, ele não queria encontrar o amigo vivo. Ele não queria, porque ele tinha planos para esse amigo. Assim como você, Deus tem planos para você, Deus tem plano para mim, e não é nessa vida. Só que muitos crentes não entendem isso, que está servindo a Deus para um dia estar morando com ele. Está servindo a Deus para um dia passar dessa vida para outra vida. Mas tem cristão que não entende isso, não. Pedro, tu pega para mim aqui esse carregador preto aqui na parede depois. Entendeu? Então, tem cristão que não entende isso, não. Não entende que nós estamos nessa vida para passar para outra vida. Para bater de frente com a morte e dizer à morte, ô morte, cadê o vosso aguilhão? Tem crente que não compreende isso, tem crente que não entende isso, não.
Não, eu estou servindo a Deus para ter vida e vida com abundância. Vida com abundância você só tem depois de morto. Vida com abundância nessa vida, tá bem nessa parede. Vida com abundância nessa vida, você não tem não, pô. Tem não vida com abundância nessa vida aqui não. Aqui é canseira, aqui é enfado, aqui é corrupção, aqui é pecado, aqui é tudo de ruim. Vida com abundância é do outro lado, mas tem gente que quer ter vida com abundância nesse mundo aqui. Quer criar raiz aqui. Quer ter bens aqui. Quer se dar de bem aqui. Quer ser próspero aqui. Não quer ser próspero na eternidade, não. Quer ser próspero na terra. Você faz uma comparação das pessoas que são prósperas na terra e das que são prósperas no céu. Como é que tu reconhece uma pessoa próspera na terra, próspero no céu? Olha bem, dificilmente tu vai encontrar uma pessoa que é próspera na terra, ser próspero com as coisas do céu. Porque ser próspero para as coisas do céu é diferente de quem é próspero para as coisas da terra. É muito diferente. Porque são frutos do Espírito. Os frutos do Espírito não tem como você depositar em um banco. Não tem como tu passar um cartão. Não tem como você andar em cima dele por aí, ele te levar para os lugares. Ou tem? Com fruto do Espírito você não vai longe, não. Eu te provo que você vai. Que é melhor a prosperidade do Espírito do que a prosperidade da carne. A prosperidade da carne te prende no mundo. E a prosperidade do Espírito te liberta da carne. E te liberta do mundo. Imagine se você tem o dom do Espírito de entrar e sair no meio das pessoas. Ou você vai para tanto lugar que não precisa nem pagar. E se você cismar de pagar, alguém vai reclamar com você. Porque o dom está dentro de você. De entrar e sair. Tratar bem todo mundo, ser tratado bem por todos. Se você tem um dom de pacificar, se você tem um dom de apaziguar, se tu tem um dom da paz, se tu tem um dom de juntar e não separar, se tu tem o dom da caridade, todos esses talentos aí, juntos, unidos, ele enriquece uma pessoa no espírito. E acaba trazendo dinheiro e várias coisas. Porque as pessoas têm o prazer de te abençoar. Porque vê em você o reflexo de Deus. É onde elas querem chegar. Através da tua vida. Porque quando você emana luz, né? Todos que estão à tua volta é iluminado. Quando você emana luz. Quando você tem sal. Todos que estão à tua volta têm tempero. As pessoas que estão à tua volta estão destemperadas. Através da tua vida, essa pessoa recebe o tempero do Espírito. Não é assim? Então a palavra de Deus vai falar que nem sempre o que eu penso é o que Deus pensa. Poxa, Maria e Marta queria que o Senhor... Maria e Marta queria que o Senhor aparecesse antes que ele morresse. Mas o Senhor aprove a Jesus permitir que o amigo morresse. Ele que permitiu que o amigo morresse. Ele podia chegar lá em 3 dias, mas ele resolveu, no primeiro dia, que foi o dia que ele recebeu a informação, ele falou, não, eu vou demorar mais 3. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele morra, que eu vou ter com ele. Deus quer que eu morra. Deus quer, Deus me quer. Um dia eu vou ter que partir, um dia eu vou ter que morrer. Um dia eu vou estar com ele na glória. Morrer é vencer. Morrer e viver do outro lado é vencer. E muitos estão deixando desse contexto de lado. As pessoas só tomam as palavras de bênção, de tomar posse. Mas ninguém fala de morrer para Cristo e viver na glória. Ninguém fala isso. Ninguém fala de coroa da vida eterna. Ninguém fala do hino que foi cantado. Procura na internet, você não vê, pô. Você não vê, ninguém fala mais.
Acho que nem igreja mais fala. Ninguém fala mais de morrer para Cristo e nascer na eternidade. Ninguém fala. Falar de morrer é dizer, é perder seguidor. Falar de morrer é perder seguidor. Entendeu? Ninguém vai falar de vida eterna porque quer seguidor. Ninguém vai falar de morrer porque quer seguidor. Ninguém vai falar de vida eterna porque quer seguidor. Quem é que quer saber de vida eterna na madrugada? Quem é que quer saber de fruto do Espírito na madrugada? Quem é que quer saber de prosperidade no Espírito na madrugada? As pessoas querem saber de cura, querem saber de um monte de coisas. Entendeu? Que para Cristo é bom? É. Mas qual é o resultado disso aí? Quando se tem? Vê quem tem, para você ver. Eles mudam. Eles simplesmente mudam. A palavra vai falar que agora se passou 4 dias. Jesus entra dentro da casa de Maria, dentro da casa de Marta, perdão. A casa não é de Marta, né? Eu vou beber água, você corre agora, tá bom? Melhor tu correr. Melhor. Tô te falando, corra. Ah, isso vai dar pano. Vai. Correu. Ficou. Correu. Voltou. Não trouxe ninguém, não? Correu. Correu e ainda... Olha, correu e ainda levou mais um. Levou mais 2. Correu e ainda levou. Ainda desviou um. Isso aí não é evangelista, não. Tá bom, correu e ainda levou. A palavra de Deus vai falar que agora Jesus entra na casa de Marta. Sim, entra na casa de Marta. Irmão, por que você está falando de luto? Eu estou falando de luto porque tem pessoas aqui que estão passando o processo do luto. Então eu estou falando de luto segundo a palavra de Deus. Não segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. Não. Tá? Não segundo o que eu penso, nem o que eu acho. A palavra de Deus não é feita do achismo, nem de suposições, nem do que eu penso. Tá bom? A palavra de Deus, ela é isso aqui que eu estou falando. É essa simplicidade aqui, onde muitos teólogos e bacharéis aí, né, ciências, doutores, ficam complicando, né, mas não tem complicação a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso aqui. A palavra vai falar que Jesus ele entra na casa de Marta. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Marta é irmã de Maria. Quem é Maria? Quem é Maria? Quem é Maria? Vocês sabem quem é Maria? Sabem quem é Maria, não? Vocês sabem quem é Maria? Eu quero ajeitar essa luz aqui. A palavra de Deus vai dizer que agora Jesus está dentro da casa de Marta. Marta é irmã de Maria. Maria, a adúltera, que foi pega em cima da cama, fazendo sexo com outro homem, e no momento... Pre, tá bem? Pre? Tá tudo bem? Tá bom. Bom, já são 3h07, né? Eu tô com a minha esposa também não está muito bem. Peço até a vocês que orem a Deus por nós, né? Ore a Deus por nós.
É porque a situação é assim, não interessa o que você esteja passando. Não interessa o que você esteja passando. Tá? Não interessa. Seja o que for. Marta e Maria perderam o irmão. Mas o Senhor foi lá e ressuscitou ele. Naquele grande dia também será assim. Tá bom? E a última palavra que me vem agora é que o Senhor passava numa rua quando de repente se deparou com uma viúva. Ou seja, a situação normalmente é assim. É alguém que já perdeu alguém que perde outra pessoa. Esse tipo de gente que Deus aparece na vida. A pessoa perdeu alguém, já é viúva, agora perde o filho. Aí Cristo vai, toca no caixão e dá vida para o moço. Então, é o Senhor falando que a morte está na mão dele. Esse é o consolo para nós. Está tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Quando a pessoa morre, descansa. Não morre, descansou. Porque esse mundo é um mundo de tribulação. As pessoas não contam para a gente suas dores. Não contam para nós, né, o que está acontecendo de verdade. Ninguém se abre com ninguém de verdade. Não interessa se é pai, se é mãe, se é esposa, ninguém se abre de verdade. Só quem sabe as dores, as nossas dores de verdade é Deus. Então muitos descansam e nós nem sabemos que descansou. Olha Lázaro. Lázaro morreu. O Senhor trouxe de volta, mas depois morreu de novo. Descansou. Ele veio e foi embora novamente. Porque é obrigatório todo mundo descansar um dia. Lázaro não viveu para sempre, não. Reviveu e depois foi embora. Entendeu? Então eu quero orar com você, o horário já se foi. Eu peço desculpas, né? Que a luz acabou aqui de novo, foi geral aqui na cidade inteira, aqui no meu bairro. E eu não pude fazer ali, que eu sempre faço ali, né, no meu estúdio improvisado, né? E hoje eu fiz aqui na minha sala aqui, que ainda não terminei ainda, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir terminar. Tá bom? Tá? Deus abençoe a todos vocês. Eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoe esse povo que aqui está, dá uma boa madrugada de sono, sono reparador, Senhor, consola os corações, Senhor, que estão de luto. Eu te peço, os que estão passando por ansiedade, depressão, pânico, medo, a solidão. Senhor, abençoa cada vida, Senhor, e aqueles que se encontram enfermos, tomam nas suas mãos, faz uma obra, um milagre, para que nós glorifique teu nome por tudo, teu nome é eterno louvado. Amém. Amém, povo de Deus. A Sara. Sara. Tá bom, Sara. Sara e Jeriel. Amém, Sara? Amém? Olha, Deus abençoe Patrícia, Deus abençoe Sara, Deus abençoe Patrícia, Sara, Mari, Samuca, Deli, né? Elcimar, Betinho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe Elisângela. Deus abençoe grandemente sua vida. Viu? Só que eu tenho que ver minha esposa, ver como ela tá. Eu peço oração, tá? Para mim e para minha esposa, tá? Quem puder orar, ora por nós, tá bom? Tá? Tem 30 pessoas aqui.
E eu peço oração, tá bom? Deus abençoe a todos, tá? E hoje é sábado. Sábado. Normalmente a gente folga sábado e folga domingo. Mas se Deus preparar, eu apareço. Mas normalmente eu folgo sábado e folgo domingo. Eu volto domingo à noite, tá bom? Domingo à noite, meia-noite, tá bom? Tá? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe.